Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para levar nossas orações até o trono da sua graça e para também ouvirmos a sua voz através das Escrituras. Nós vamos dar início nesta noite, o nosso culto de oração e doutrina, lendo o Salmo 149, nos versículos de 1 a 9, ou seja, todo o Salmo 149, que é um convite para o louvor, para a adoração ao Senhor nosso Deus. Diz assim então a palavra do Senhor, Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, bendito Deus, nosso amado Pai. Senhor, nós queremos nesta noite atender o convite do salmista para louvarmos, para bendizermos, para exaltarmos o nome do Senhor. Senhor amado, queremos neste momento, ó Pai, rogar a Tua bênção sobre nossas vidas. Queremos também, ó Pai, pedir que Tu visites cada irmão deste campo missionário, cada congregado, cada pessoa que cultua o Senhor juntamente conosco através deste canal. Senhor, te rogamos que Tu fales aos nossos corações nesta noite. Suplicamos também o Teu favor e que o Senhor possa ouvir do alto os céus as nossas orações, as nossas petições, as nossas intercessões e as nossas ações de graças. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Ouve-nos, Senhor, e nos atende, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Foi Assim. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas
Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Agora, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura do texto da Palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa meditação, a nossa reflexão nesta noite. Convido os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias, em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 47. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 47. Diz assim a palavra do Senhor: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor amado, bendito e eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a revelação da tua palavra, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que ilumina nossas mentes e nossos corações, a tua palavra que nos mostra qual o caminho que devemos andar, a tua palavra, Senhor, que reflete a tua glória. Queremos neste momento, Senhor, rogar, pedimos, Senhor Deus, suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo, o Espírito do entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, para compreendermos, para entendermos e para aplicarmos, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o versículo que nós lemos, eu vou ler novamente para enfatizar. Diz assim: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Meus irmãos, este versículo, o seu contexto é muito conhecido. É aquele embate, é aquele duelo entre Davi e Golias lá no vale de Elá. Os irmãos de Davi estavam, juntamente com o rei Saul e toda a tropa dos exércitos de Israel, estavam em guerra com os exércitos dos filisteus. Então, o pai de Davi, Jessé, envia ele então para que ele pudesse levar comida para os seus irmãos e ver como é que eles estavam, como estavam passando diante daquela situação. Se não, veja comigo o verso 17 e 18 do mesmo capítulo, que diz assim: Disse Jessé a Davi seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos uma éfra deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e terás uma prova de como passam. Então, Jessé enviou Davi, que era apenas um adolescente, para ver como é que estavam seus irmãos lá naquela guerra. Quando Davi chegou, então, meus irmãos, ao acampamento, onde estavam enfileirados o exército de Israel e o exército dos filisteus, ele viu Golias afrontando, desprezando, humilhando o exército do Senhor. Se não, veja aqui no verso 26, do mesmo capítulo. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Havia uma recompensa dada pelo rei Saul, de que a pessoa que enfrentasse Golias, o homem, o guerreiro que enfrentasse Golias, ele ia dar muitos benefícios, muitos privilégios. O verso 25 diz assim: e diziam uns aos outros: vieste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai entrará de impostos em Israel. Então, só realmente coisas boas. Ia dar aquele que vencesse, que enfrentasse o gigante, ia dar o quê? Muitas riquezas. Daria também a sua própria filha para ser a esposa. E também a casa do seu pai ia isentar de impostos. Apesar de todos esses benefícios, meus irmãos, toda esta recompensa oferecida pelo rei Saul, ninguém se atreveu a enfrentar o gigante Golias, porque todos sabiam que enfrentar o gigante Golias seria morte na certa. Então Davi ouviu tudo aquilo. E Davi, então, meus irmãos, se prontificou a lutar contra Golias, representando o exército de Israel, e Golias representando, logicamente, o exército de Saul. Então, as pessoas foram dizer para o rei que tinha um homem que estava disponível, que estava se oferecendo para lutar, para guerrear, para duelar contra o gigante Golias. Verso 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então Davi, novamente, diante do rei agora, se ofereceu e disse: se acalme o seu coração, não desfaleça, não fique desanimado, né? Porque o teu servo, está falando dele, Davi, irá e vai pelejar contra o filisteu. Mas olha, meus irmãos, a resposta do rei Saul. Verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele. Tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então, meus irmãos, Saul aconselhou que Davi não fosse. Qualquer um de nós que analisasse aquela situação chegaria à mesma conclusão de Saul. Davi era apenas o quê? Um jovem adolescente, provavelmente pelos seus 17, 18 anos, era inexperiente, era apenas um garoto, um moço. Golias, todos nós sabemos, era um gigante de quase 3 metros de altura, bem armado, bem equipado, bem protegido pelas suas armaduras. E, além do mais, ele era um guerreiro muito experiente, era um guerreiro realmente completo. Então, do ponto de vista humano, não havia nenhuma possibilidade de Davi vencer aquela batalha, de vencer aquele duelo. Não havia chance nenhuma do ponto de vista humano. Mas, meus irmãos, todos estavam esquecidos de um detalhe. O detalhe que Davi disse aqui no verso 47, sabe qual é? É que a guerra é do Senhor, ou seja, a batalha não é de homens, a batalha é do Senhor. Davi dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: a batalha é do Senhor dos exércitos. Eu vou participar, eu sou o participante primário, mas, na verdade, quem vai estar na frente, quem vai estar na linha da batalha e quem vai garantir a vitória é o Senhor. Meus irmãos, o que nós temos aqui é que Saul permitiu que o visível ofuscasse o invisível. Saul olhou e viu só o visível. Viu o tamanho de Golias,
viu a pequenez de Davi, a sua insignificância, o seu despreparo, a sua inexperiência, mas ele esqueceu de uma coisa, que Davi lembrou muito, muito bem aqui, porque do Senhor é a guerra. Nós temos alguns princípios importantes, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui deste texto. Primeiro, é que a batalha não tem nada a ver com Davi. Não tinha nada a ver com Davi. A batalha era do Senhor. A batalha não pertencia nem a Saul, nem aos exércitos de Israel, nem a Davi, mas a batalha é do Senhor. E Davi está ali para defender a honra do Senhor. Ele ouviu Golias afrontando os exércitos do Deus vivo. Então era a honra de Deus que estava em jogo. E ele então desafiou Golias, porque Golias estava afrontando os exércitos do Senhor, como nós temos visto. Então Davi estava realmente muito preocupado com isto. É interessante que quando Davi disse que a batalha era do Senhor, ele não está dizendo que o Senhor não iria usá-lo, que o Senhor não iria deixar que ele fosse à frente da batalha. Não, Davi está dizendo, a batalha é do Senhor. Ele quem vai nos dar a vitória, mas eu preciso guerrear com o gigante Golias. Meus irmãos, vimos aqui também outro princípio interessante, como Deus usa pessoas fracas e frágeis como nós. Às vezes nós olhamos para nós, vemos tanta impotência, tanta incapacidade, tanto despreparo. Vemos a nossa pequenez diante dos inimigos, dos gigantes que nos assombram, que nos ameaçam, que afrontam a igreja do Deus vivo, e ficamos pensando, nós não somos capazes de enfrentar toda esta batalha, mas nós precisamos, meus irmãos, ter a mesma fé que Davi e dizer que a batalha é do Senhor, e Ele vai nos entregar nas mãos os nossos inimigos. Segundo, Davi anunciou o propósito dele nesta batalha. Veja, irmãos, o que está escrito no verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, meus irmãos, o princípio aqui muito importante é que Davi estava preocupado com a glória de Deus. Ele diz, olha, hoje mesmo toda esta terra vai saber que existe um Deus em Israel. Davi estava preocupado com a honra de Deus, com a glória de Deus. Davi queria que todos conhecessem quem era o Deus de Israel. O Deus único, o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nós temos que entender também, meus irmãos, que por detrás daquela batalha física existia uma batalha espiritual, uma guerra cósmica entre os deuses dos filisteus e o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Meus irmãos, Deus poderia ter vencido Golias sem precisar de Davi, não poderia? Poderia. Mas Deus queria usar Davi, um instrumento frágil, para trazer glória para si, para mostrar que a glória não estava em Davi. Deus poderia ter feito com que o coração de Golias parasse de repente, não é Ele que nos dá a vida, Ele pode tirar a qualquer momento. Deus poderia fazer com que um raio do céu caísse na cabeça de Golias e Golias finalmente estaria morto. Mas Deus quis usar Davi. E Davi está aqui honrando o Senhor e mostrando para ele que toda aquela terra
vai saber que há um Deus em Israel. Agora, como é que Deus salva? Davi está dizendo assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. O Senhor é quem salva. Como é que ele salva? Diz aqui, não com lança nem com espada. Será que Davi está dizendo que os instrumentos de Deus são menores, são mais fracos do que lança e espada? Não, o que Davi está querendo dizer é que os instrumentos de Deus são sobrenaturais. Deus não precisa de lança, de espada para vencer as batalhas por nós. Então Davi está dizendo, eu vou usar a funda, vou usar o meu estilingue, mas quem vai nos dar a vitória é o Senhor. Temos uma coisa também interessante nesse texto, que Davi diz duas coisas aqui. Primeiro ele diz, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Depois ele diz, toda esta multidão. Agora ele está se referindo não aos filisteus, mas está se referindo à congregação de Israel. Algumas traduções dizem assim, saberá toda esta congregação. Ou seja, Deus estava usando Davi, e Davi estava sendo um instrumento de Deus para trazer vitórias ao povo de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, para que o povo de Israel confiasse cada vez mais no Senhor. Então, aqui ele está se referindo não à multidão dos exércitos dos filisteus, mas está falando da multidão do povo de Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Saul estava acovardado. Todos os guerreiros, todos os soldados valentes de Saul estavam com medo, estavam amedrontados, porque Golias era realmente imbatível, invencível aos olhos humanos, mas Davi estava dizendo, o Senhor salva, e Ele salva, não é com espada, Ele não salva com lança. Meus irmãos, nós precisamos entender, assim como Davi entendeu, que a batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor. O povo, a igreja é do Senhor. Às vezes nós nos vemos na batalha, no trabalho de Deus, lutando como se a igreja fosse nossa, como se o trabalho do Senhor fosse realizado para a nossa glória, para os nossos interesses pessoais, para uma placa, o nome de uma igreja, uma denominação. E nós não podemos fazer isto, porque nós sabemos que a igreja é do Senhor. Perseguir a igreja, perseguir o próprio Senhor, assim como perseguir os filhos de Israel, a igreja do Antigo Testamento, era perseguir o próprio Deus. Então, nós precisamos compreender isto. Quando nós somos fiéis no trabalho do Senhor, quando nós servimos ao Senhor com as nossas mãos, com os nossos talentos, com os nossos dons, primeiro nós temos que reconhecer que estamos fazendo isso para a sua glória, não para trazer um nome pessoal para nós, para a nossa glória, a nossa honra. E segundo, nós temos que entender que estamos fazendo isso porque é dele, a obra é dele, o trabalho é dele, a igreja é dele, o reino é dele. As ovelhas são dele, todos nós somos dele. Então Davi disse, tudo está aqui, porque o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Os irmãos sabem o resultado de toda aquela batalha. O resultado foi que Davi venceu Golias com a sua funda. E isso gerou um medo tremendo nos filisteus e gerou uma fé, uma confiança no Deus de Israel, porque Davi estava ali para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, se a guerra é do Senhor, jamais teremos adversário mais forte do que o Senhor. Não existe ninguém que seja capaz de enfrentar o Senhor, enfrentar o seu exército, enfrentar a sua força, o seu poder. Mas muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos, achando que
O mundo, a carne e o diabo são maiores do que nós. E não são. Eles podem ser vencidos pelo poder do Espírito Santo. Uma lição também que precisamos aprender, meus irmãos, é termos a mesma fé de Davi. Eu sei que não é fácil, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos ter a mesma ousadia, a mesma intrepidez, a mesma coragem que teve Davi, e nós vamos dizer como ele disse aqui no verso 47, vamos ler novamente: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E assim aconteceu. E a Bíblia diz então que o nome de Deus foi honrado, o nome de Deus foi glorificado. Meus irmãos, tudo que façamos, seja para a glória do Senhor, até as coisas mais simples, as coisas tão insignificantes da vida, as coisas tão corriqueiras, tão normais, como comer e beber, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nunca devemos fazer para trazer honra, glória, nem nome para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso bendito Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és o Senhor dos exércitos. E nós estamos, Senhor Deus, do lado daquele que é o vencedor, daquele que venceu todas as coisas. Estamos do lado daquele que tem a história escrita em suas mãos, daquele que não tem páreo, não tem inimigo que seja forte, comparável a Ti, Senhor. Tu és o Deus único e verdadeiro. Nós estamos nas Tuas mãos. Senhor, nos faz também a semelhança de Davi. Tudo o que fizermos seja para trazer glória ao Teu nome. Como ele mesmo disse, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ó Senhor, se Tu não salvares o mundo, não salvares os homens, não salvares a humanidade, Senhor, todos nós iríamos perecer. Muito obrigado porque o Senhor salva. E o Senhor vence as batalhas, não é com tanques de guerra, não é com bombas atômicas, não é com instrumentos bélicos. O Senhor vence simplesmente com a força e o sopro do seu poder. Senhor, pedimos que Tu nos ajude, que Tu nos dê a mesma confiança e a mesma fé de Davi, e que possamos ser ousados e intrépidos ao anunciarmos a Tua palavra e o Teu evangelho. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino de número 28, Coroação. Eternamente
Meus amados irmãos, antes de nós encerrarmos nosso culto, impetrando a bênção apostólica sobre o povo de Deus, nós vamos fazer ainda uma última oração. Esperamos também que você esteja em oração, aí na sua casa, no seu lar, levando esses pedidos que nós vamos citar agora, os pedidos pelos enfermos, pedido pelos irmãos que estão enlutados, pedido pela fidelidade dos irmãos, pedido pela construção do nosso templo, pedido pela rapidez da vacina, pedindo que Deus proteja, visite o lar de cada um dos irmãos, de cada pessoa, membro, congregado do Campo Missionário de Horizonte. E vamos estar sempre, meus irmãos, orando uns pelos outros. Vamos orar então neste momento. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso para conosco. Te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que estamos na peleja, estamos na luta, mas nós sabemos que do Senhor é a guerra. A obra é tua, o reino é teu, a igreja é tua. Nós somos o teu povo, somos ovelhas do teu pastoreio. Por isso nós estamos em boas mãos, estamos nas mãos do Senhor. Ó Pai amado, nós queremos pedir nesse momento que tu visite cada membro deste campo, que tu console, que tu conforte nossos corações, que tu nos livre, Senhor Deus, de todo mal. Que tu abençoe os irmãos que têm familiares enfermos, que tu cure, que tu cuide de cada um deles, Senhor Deus. Sê também com nossos irmãos que estão enlutados, alguns que perderam seus parentes, que tu visite, console e conforte. Senhor, te agradecemos também que tu tens enviado os recursos para darmos continuidade à construção do nosso templo. Senhor, que nós em breve possamos estar ali, naquele templo que o Senhor está nos dando, para nos reunirmos para o louvor da tua glória. Abençoa também a fidelidade de cada um dos irmãos, nos seus dízimos, nas suas ofertas, e que tudo seja feito para a glória e honra do teu nome. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Recebei, pois, então a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.